Iniciar o vídeo mostrando essa frase aqui de desespero da Carla Zambelli, em que ela pergunta o que aconteceu, o que houve com os conservadores? Erramos, nos pulverizamos ou sofremos uma fraude monumental? Lembre-se muito bem disso em 2022. Essa é a narrativa do bolsonarismo. Eles aprenderam com o Donald Trump, que o Donald Trump que deve ter aprendido com Aécio Neves. Pois bem, é a narrativa de que fraude. Se eles ganham a eleição, ótimo. Se eles perdem, eles vão falar que é fraude. Em 2022, eles vão vir com tudo. E muito graças à incompetência do Tribunal Superior Eleitoral, principalmente de seu presidente, que é o Barroso. O Barroso. Olha, Barroso, parabéns. Você conseguiu fazer a pior eleição da história da urna eletrônica. Foi a pior. Nunca se demorou tanto para apurar os votos. Nunca houve tanta desinformação na eleição e nunca houve uma vergonha tão grande como, por exemplo, o TSE usar gente como Caio Coppola e Alexandre Garcia para fazer propaganda em rede nacional de rádio e televisão falando contra fake news. O Caio Coppola que diz que máscaras não servem contra a Covid. O Alexandre Garcia que estava falando que ia morrer menos de 5 mil pessoas no Brasil de Covid e que isolamento social não funciona. Os dois que estavam fazendo campanha anti-vacina. Esses dois dos maiores disseminadores de fake news do Brasil, ganhando dinheiro público para fazer campanha contra fake news e ainda se credibilizando como grandes combatentes das fake news. Porque quem não os conhece e os vê na TV fazendo propaganda contra fake news, fala, pô, se eu ver esse cara ou esse cara, eu vou confiar, porque afinal se o Tribunal Superior Eleitoral tá contratando esses dois para fazer propaganda contra fake news, pô, devem ser caras que falam a verdade. Esse é o Barroso no TSE. Olha, 6 horas para sair o resultado em São Paulo. Por quê? Porque o Barroso mudou a forma da apuração da eleição. Foi uma mudança jamais antes vista e teve um ataque hacker ou uma tentativa de ataque hacker, tudo indica. A transparência no TSE não é uma coisa assim, transparência nunca foi a melhor coisa, nunca foi muito ligada ao Barroso, mas tudo indica que teve uma tentativa de ataque hacker. Eu vou dar os detalhes disso, mas antes, um segundinho. Se você tá feliz que pelo menos o grande derrotado de ontem foi Jair Bolsonaro, então se inscreve no canal, porque aqui a gente faz oposição ao bolsonarismo todos os dias. Até quando não tem vídeo aqui no canal, não tem vídeo aqui no Plantão Brasil, mas teve vídeo no meu outro canal, Thiago dos Reis, teve vídeo no Facebook, teve vídeo no Instagram, no Twitter tem sempre vídeo, publicação, tem no TikTok. A gente faz aqui campanha e também fazemos nas ruas com outdoors contra o bolsonarismo, com carros de som. Deixa eu ver se eu mostro aqui o carro de som que a gente colocou em Fortaleza na semana passada. Foi na sexta-feira a gente colocou o carro de som contra o Bolsonaro. E agora que passou a eleição, é melhor ainda porque a gente consegue mapear qual zona eleitoral os candidatos bolsonaristas tiveram votos. Então a gente vai direto ali onde só tem o bolsonarista, principalmente em periferias, para mostrar que o Bolsonaro foi contra o auxílio emergencial, para mostrar que o Bolsonaro é o grande responsável pelo aumento dos preços e tudo mais. Olha só o carro de som em Fortaleza. Tem 30 segundos o vídeo. Quem não gosta de ver os vídeos, é só pular 30 segundos. Olha só. Bolsonaro, o que você indicou escondeu dinheiro na cueca? Porque 7,5 milhões de reais da Covid-19 foram parar no programa de sua esposa? Bolsonaro, porque os preços do arroz, feijão e da carne aumentaram tanto? Bolsonaro, o que o povo não sabe é que você foi contra o auxílio de 600 reais e que essa foi uma conquista da oposição. E foi você quem cortou o auxílio pela metade. Olha, quem quiser ajudar com essas ações do canal também, esse carro ficou rodando 4 horas em Fortaleza, a gente já recontratou para essa semana e para a próxima semana também. Aí a gente vai recontratando, porque sempre que a gente coloca carro de som em uma cidade, a gente vai recontratando pelo menos 1 ou 2 vezes por semana em cada cidade para continuar fazendo propaganda contra o Bolsonaro. E quem quiser ajudar com essas ações, clique em Seja Membro embaixo do vídeo, você estará ajudando muito nas ações com outdoors. Essa semana eu já vou ter a foto de novos outdoors que a gente colocou em Florianópolis e em outras cidades do Brasil. Aí quando eu tiver a foto eu mostro aqui nos vídeos e também mostro no meu Twitter. Me segue no Twitter, o link tá no primeiro comentário. E no primeiro comentário também eu deixo PicPay, apoie-se, conta bancária para quem também quiser ajudar. Quem não tiver, Thiago, eu tenho tempo, eu quero ajudar você de alguma outra maneira, vamos ajudar aqui a oposição ao Bolsonaro, que a gente está se organizando, o Plantão Brasil, a gente tem uma equipe bem organizada para fazer campanha contra o Bolsonaro nas redes, nas ruas, em vários locais. Quem quiser, deixa o seu WhatsApp nos comentários, que aí eu vou pedir pro pessoal da equipe entrar em contato com vocês. Ou entre em zapforabolsonaro.com, é fácil, zapforabolsonaro, tudo junto,
bolsonaro.com, zap com Z, com P mudo, zap fora bolsonaro.com. Entra, você vai cair num grupo, fala com os administradores do grupo, e aí fala, eu quero ajudar. E aí os administradores vão falar com você, e você pode ajudar a gente a fazer campanha contra o bolsonarismo. A gente tem que se organizar para chegar em 2022 forte. Se a derrota do bolsonarismo foi grande, a gente tem que fazer uma derrota assim, acachapante contra eles em 2022. Uma derrota forte para assim falar, ó, tiramos a extrema-direita, varremos do mapa essa corja. É isso que a gente tem que fazer. Então, vamos para cima deles. Mas agora vamos falar sobre o que aconteceu no TSE. Olha só algumas coisas que o Barroso fez. O Barroso assumiu o TSE, aí, todo pomposo, fez uma cerimônia, tudo. Aí ele começou a fazer lives, coisa que a Rosa Weber, quando era presidenta, não fazia. A Carmen Lúcia foi presidenta do TSE também, não fazia. Mas o Barroso, ele gosta. O Barroso é uma pessoa muito vaidosa. Ele gosta de fazer essas coisas. Aí ele fez várias lives, fez até uma live com o Felipe Neto. Logo depois que o Felipe Neto foi no Roda Viva, o Barroso chamou ele para uma live. Aí falou que ia combater as fake news na eleição, que essa eleição ia ser um exemplo para as outras, que ia não sei o quê. Lembre-se, a verba do TSE é de 9 bilhões de reais. Não é 9 milhões, não. 9 bilhões de reais é a verba que o Barroso tem nas mãos dele para fazer uma boa eleição. E o que o Barroso conseguiu fazer com 9 bilhões? A pior eleição da história das urnas eletrônicas. Nunca se demorou tanto para ter o resultado. Por quê? O Barroso fez uma mudança, olha, incrível. Antes, aconteceu o seguinte, eu expliquei aqui já como funciona o sistema da urna eletrônica. A urna é como se fosse, você tem na sua casa um micro-ondas. O micro-ondas tem luzinha, tem um sistema, tem um processador dentro, um chip. Mas ele não é ligado à internet. A urna não é ligada à internet. Foi por isso que eu falei, é impossível se hackear uma eleição, porque você tem que hackear todas as urnas eletrônicas. Não adianta hackear uma, que aí você vai ter... Aquela urna teve 500 votos, o cara não ganha uma eleição para prefeito com 500 votos, sem falar que ele não pode conseguir todos os votos daquela urna. Logo que a eleição acaba, a urna imprime uma folhinha com o número de votos de cada candidato. Aí depois essa urna é levada para o TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral. E lá o TRE tira o chip da urna, tira já os votos e manda para o TSE. O que acontecia antes? O TRE tira lá o sistema da urna, pega quantos votos teve cada candidato, isso pode ser facilmente checado com o que a urna imprimiu antes disso, que foi logo após a eleição. Então lembre-se, se alguém quiser hackear a urna, tem que hackear antes da eleição. Tem que ter acesso à urna antes da eleição, e não apenas a uma, tem que ter acesso a todas as urnas. Já falei, cada urna tem um código único, então se um hacker muito bom, ele conseguiu lá em meia hora, conseguiu hackear uma urna e mudar o número de votos que essa urna vai computar depois. Veja bem, tem que ser antes da eleição, as pessoas não votaram ainda. O sistema tem que funcionar e parecer que está tudo ok. Se ele conseguiu fazer isso em uma urna, quando ele for para a próxima urna, já é um sistema diferente, ele vai ter que demorar o mesmo tempo para invadir a segunda urna. Agora imagina fazer isso em várias urnas, em milhares de urnas. É impossível. Tá, aí essa urna é levada para o TRE depois da eleição, vê quantos votos teve cada candidato. O que acontecia antes? O TRE somava os votos, imagina, as urnas são todas lá, somava, o computador soma isso rapidamente, somava os votos, fazia já a conferência com os votos que a urna tinha antes para saber, ó, essa urna deu X votos para esse candidato, essa deu X. Isso mais isso, é exatamente esse número? E já mandava tudo prontinho para o TSE. E aí cada TRE fazia isso, o TSE pegava os dados já e divulgava. O que o Barroso mudou? O que o Barroso mudou? O Barroso mudou que agora o TRE não faz a somatória mais e manda tudo já mastigadinho para o TSE. Não, os tribunais regionais eleitorais, todos os mais de 20 no Brasil, tem um por estado no mínimo, eles pegam os dados brutos da urna e enviam tudo para o TSE. Envia tudo bruto. Candidato tal teve 1 voto, tal teve 3 votos, tal teve 5 votos, imagina quantos vereadores tem. Aí manda todos aqueles dados, manda tudo para o TSE. Aí imagina que os dados vão criptografados. Aí você imagina que você manda no WhatsApp uma linha, é uma linha de código, passa rapidamente. Se você criptografar aquilo, essa uma linha vira 100 linhas. Agora você está mandando 1 milhão de dados, você está milhões e milhões de votos, você está mandando criptografado, fica um negócio gigantesco. Aí eles mandam tudo para o TSE. O TSE faz o quê? Descriptografa aquilo, soma todos os votos e aí divulga. O que aconteceu? Aconteceu óbvio. Se você centraliza um sistema para um hacker atacar e fazer isso parecer ruim, é muito mais fácil. Porque antes teriam que ser hackers atacando 27 sistemas de TRE no mínimo. Agora é um só, que é o do TSE. Foi isso que o Barroso fez, ele centralizou essa apuração, ele centralizou a contagem. E aí o que acontece? Acontece que hackers, olha, eu aposto que são hackers bolsonaristas, mas eu aposto R$100
Quem quer apostar 100 reais, quem quer perder 100 reais, aposta aí comigo. Eu aposto que são bolsonaristas. Você também aposta? Comenta aí. Eles fizeram um ataque de DDoS. O que é ataque de DDoS? É um tipo de ataque que funciona da seguinte maneira. Eu vou explicar como se fosse num site. Imagina que tem lá o site, qualquer site, o do UOL. Aí imagina que o UOL tem tantos acessos por dia. Mas imagina que hackers querem falar, eu quero tirar esse site do ar. Eles colocam robôs que fazem milhões de acessos no site simultaneamente. Milhões. É o que acontece. Toda vez que você abre um site, imagina que você carrega a foto, você carrega o texto, você carrega todo o código-fonte do site, que fica por trás, você nem vê isso. Tem um sistema do site que tem a programação que faz isso aparecer, usa processador, tudo. Só que se tiver 1 milhão de pessoas acessando ao mesmo tempo, o sistema fala, pô, tem que entregar isso tudo para 1 milhão de pessoas. Só que se tiver 1 bilhão de pessoas ao mesmo tempo, que no caso são robôs, o sistema trava. E aí o site começa a ficar lento, e os humanos que estão tentando usar, quem tá tentando usar o sistema, não consegue. Por quê? Porque o site está muito lento, porque tem muito robô sobrecarregando esse sistema. Dá para entender mais ou menos? Aí o que acontece? Acontece que em algum momento sai do ar. O mesmo fizeram, não em sites, mas no sistema do TSE. Fizeram um ataque para sobrecarregar o sistema, e aí o sistema começou a ficar lento. Aí depois o TSE disse que teve um problema num processador, e que esse problema foi causado, aí demorou várias horas para que se resolvesse esse problema. A gente não sabe de novo, porque falta transparência. Só que o que se sabe é o seguinte, por conta da mudança do Barroso, a apuração foi tão lenta. Porque antes, se fizesse um ataque em um dos sistemas do TRE, todos os outros estados teriam um sistema funcionando normalmente. Teria que se fazer um ataque em 27 sistemas. E aí você concorda comigo que é muito mais difícil você atacar 27 sistemas diferentes do que atacar um só? Assim como no caso da urna eletrônica que eu falei, é praticamente impossível alguém hackear uma eleição, alguém fraudar uma eleição no Brasil, porque o cara vai ter que hackear várias urnas. Ele vai ter que mudar o voto de várias urnas antes da eleição. Olha só isso, antes da eleição. Quer dizer, ele não sabe quantos votos vai ter cada candidato e ele já tem que estar ali roubando. Não tem como. Antigamente, antes da urna eletrônica, era fácil. O pessoal, na hora que iam transportar a urna, o pessoal pegava, tirava uma urna, colocava outra depois da eleição com votos diferentes e ponto final, acabou. Ou simplesmente jogava fora os votos do outro candidato, ou queimava a urna, ou jogava fora a urna na zona eleitoral, onde eles sabiam que os candidatos rivais iam ter mais votos. Era assim que se fraudava a eleição antes da urna eletrônica. Agora ficou impossível. Mas o bolsonarismo, muito coincidentemente, eles estavam já preparados logo que começou a eleição para falar de fraude. Não foi só a Carla Zambelli que falou de fraude, até a Joyce Hasselman, que era bolsonarista e não é mais, falou de fraude. A candidata, tem um youtuber bolsonarista, ela foi candidata a vereadora, ela não se elegeu. Ela também falou stop the fraude, falou que é fraude, falou não sei o que isso não é possível. Engraçado, ela é candidata, ela não foi eleita por causa do coeficiente eleitoral. Coeficiente eleitoral é uma coisa que, se um partido tem muitos votos, imagina um candidato do PT teve lá 100 mil votos, o outro candidato do PT teve 10 mil. Os votos desse um candidato do PT ajudam o candidato que teve menos votos a se eleger também. Esse é o coeficiente eleitoral, que é mais ou menos voto em lista, que é uma coisa que existe em várias democracias do mundo. Só que os bolsonaristas, eles não entenderam isso até hoje. Ela não foi eleita pelo coeficiente eleitoral e falou que é fraude. Se você vai entrar numa eleição, estude o sistema para não passar vergonha depois. É uma coisa simples. E é engraçado, só um adendo aqui para o fim do vídeo. O PSOL cresceu muito nessa eleição e também cresceu muito em 2018. Uma das coisas que a que se deve o crescimento do PSOL é uma mudança na legislação que o PSOL foi contra. Eu também fui contra. A mudança de que antigamente você podia votar na legenda. Hoje você também pode votar na legenda para cargos de vereador e de deputado estadual ou federal. Só que o PSOL fazia campanha falando para as pessoas, vote na legenda, vote 50. Não fazia uma campanha muito forte de candidatos do PSOL. Fazer, vote, tem aqui os nossos candidatos, mas se você quiser ajudar, vote simplesmente na legenda. E aí o candidato que tiver lá mais chance de se eleger, ele vai ganhar esse voto e ele vai ser eleito, que é excelente, sou a favor. Quanto mais fortes forem os partidos políticos, em vez de pessoas, melhor para a democracia. Tá, mudaram uma regra em 2018, antes de 2018, já começou a valer lá em 2018, de que voto na legenda vale, mas só se o candidato tiver um certo número de votos pelo coeficiente eleitoral, porque senão não.
Quer dizer, vamos supor que 1 milhão de pessoas votem na legenda 13 para vereador. Imagina, uma votação gigantesca. 1 milhão de pessoas votaram ali 13 para vereador. Mas nenhum candidato do PT teve uma votação de mais de tantos mil votos. Aí ninguém é eleito, todos esses votos vão pro lixo. Você acha justo? Não, obviamente não é justo. Deveriam ser eleitos que tiveram mais votos entre os vereadores do PT. E aí não importa se o cara teve um voto. Teve 1 milhão de votos na legenda porque o povo quer eleger gente desse partido. Não. Desde que fizeram essa lei, o PSOL mudou a maneira de fazer campanha. E aí eles não podem mais incentivar o voto na legenda. Por quê? Porque não adianta você ter milhões de votos na legenda, não adianta se o vereador não tiver um mínimo de votos. E aí o que acontece? O PSOL começou a lançar candidaturas, várias, e começou a usar o coeficiente eleitoral a seu favor. Foi assim que o PSOL triplicou o número de vereadores em São Paulo, aumentou no Rio de Janeiro, teve a candidatura mais votada do Rio de Janeiro foi do PSOL, e também em várias capitais o PSOL teve ou não a mais votada ou algumas das mais votadas, e elegeu bem mais vereadores em capitais do que antes. Então, foi graças a essa mudança, que é uma mudança que somos contra, mas que acabou favorecendo o PSOL. Mas quem foi realmente favorecido nessa eleição, graças a essa mudança e outras coisas, foi o Centrão. Aquela antipolítica que existia em 2016, 2018. Vamos votar em quem é novo, vamos votar, tem até um partido que é bem velho, mas que se chama novo. Vamos votar em quem não é da política, não sei o quê. Acabou, não é mais. Agora o pessoal vota de novo. Alguns votam na esquerda, claro, mas o Centrão foi o maior vitorioso dessa eleição. E uma coisa, o Barroso fez tudo isso no TSE e ainda conseguiu contratar o Caio Coppola e aquele outro jornalista da Globo, que é Alexandre Garcia, ou nojo, mano, aquele cara, para fazer campanha da fake news no TSE. Dinheiro público, porque nenhuma campanha em rede nacional de TV é grátis. Não sei se os dois ganharam cachê ou não, não interessa, mas estão ali os dois se credibilizando como combatentes das fake news. Isso é o que o Barroso fez. Além de ser um dos piores, se não o pior, minha opinião é o pior. Além de ser um dos piores ministros da história do STF, conseguiu. Parabéns, Barroso. Você conseguiu fazer a pior eleição da história da urna eletrônica. Vamos ver se no segundo turno a vergonha vai ser menor para você, Barroso. E aí tá lá o Barroso, todo pomposo, fazendo, no meio da eleição, da apuração atrasada, ele fazendo pronunciamento de rede nacional, falando nada com nada, falando coisa inútil, em vez de resolver o problema. Parabéns, Barroso. Você é ruim como juiz, você é ruim como administrador, você é ruim como tudo. Meu Deus do céu. Faz um favor, Barroso. Vai para Paris, Barroso, vai para outro lugar, vai para outro lugar. É isso, gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal e vamos continuar indo para cima da extrema-direita.